40 dias depois da Páscoa, 40 dias depois da ressurreição de Cristo, celebramos hoje a festa da Ascensão do Senhor. Aquele pedacinho do nosso credo, que nós rezamos dizendo que Ele ressuscitou e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. Essa certeza que a igreja tem e que os apóstolos se tornam testemunhas, ela inaugura o tempo da glorificação de Jesus, finalizando a sua missão na terra, mas inaugura também a missão da igreja. Nós olhamos a história da salvação e temos o tempo da promessa, que é o tempo do Antigo Testamento, os profetas, os patriarcas. Nós olhamos para os evangelhos e vemos o cumprimento da promessa, Cristo. E a partir dos Atos dos Apóstolos começa o tempo da igreja. O livro dos Atos não terminou lá no último capítulo de São Lucas. Ele continua com a nossa história no meio do mundo. É essa a beleza da festa que nós celebramos hoje. Começou a nossa missão naquele dia em que Jesus subiu aos céus. Só que Jesus sabia que os seus discípulos, eles eram demasiadamente frágeis, limitados, uma humanidade ferida, e eles precisavam da força do alto. Por isso a promessa de Jesus no evangelho de hoje era essa: que eles permanecessem na cidade, não se afastassem de Jerusalém, até que fossem revestidos da força do alto. E aí Jesus falou: vós sereis as minhas testemunhas em toda a Judéia, Samaria e até os confins do mundo, minhas testemunhas. Ora, meus irmãos, vocês podem imaginar, a dificuldade que aqueles homens tiveram, não só pela limitação deles, cada um deles com uma fragilidade, mas também pelas circunstâncias em que eles iriam anunciar esse Cristo, levar o Cristo a um mundo greco-romano, aquele mundo pagão, aquele mundo que adorava tantos ídolos. Era um desafio muito grande, e só pela força do Espírito Santo eles seriam capazes disso. Só mesmo por uma intervenção divina seria possível, e isso aconteceu. 2000 anos depois, estamos nós aqui do outro lado do mundo, ouvindo essa mesma palavra. 2000 anos depois, estamos aqui apaixonados por Jesus, amamos Jesus, seguimos a Jesus, queremos viver a sua palavra, falamos de Jesus para os outros, queremos que mais pessoas conheçam Jesus. Aquele anúncio daquelas testemunhas chegou até nós, e essa é a beleza da festa de hoje, a nossa gratidão por aqueles homens tão corajosos, com tanta audácia, com tanta ousadia. Eles foram, desbravaram o mundo, chegaram a Roma, a capital do mundo da época, e ali, a capital do império, morreram derramando sangue por amor a Jesus Cristo. Ninguém pode ser testemunha de algo se não tiver feito a experiência. A gente pode ouvir falar de tantas coisas, e até dizer coisas sobre tantas realidades desse mundo, mas quando a gente experimenta, a gente se torna testemunha. A nossa vida de oração, irmãos, é o lugar dessa experiência. Para nós, a oração não é simplesmente uma mágica. A oração, não é simplesmente um balcão de favores, onde eu vou buscar diante de Deus aquilo que eu preciso. Não, a oração cristã é encontro, a oração cristã é relacionamento, e nós só nos tornamos testemunhas se nós tivermos relacionamentos. Quem não tem relacionamento com Deus vai vivendo na burocracia da fé, vai administrando os preceitos de tradição recebida, num ombro pesado de uma religião, de uma moral, de uma ética que não dá conta. É preciso uma experiência com o Espírito Santo. Deixa eu dizer mais para você nessa manhã. A palavra do livro dos Atos dos Apóstolos, aquilo que São Lucas deixou escrito, foi justamente isso,
recebereis o poder do Espírito Santo, que descerá sobre vós, e para serdes as minhas testemunhas. O poder do Espírito Santo, porque nós sozinhos não temos, nós não conseguimos, nós não damos conta das missões que temos que levar nesse mundo. E o Espírito Santo veio no dia de Pentecostes. Semana que vem vamos celebrar a festa do Espírito Santo, o Divino Espírito Santo será celebrado em todo o mundo. Bom, nesse primeiro aspecto de sermos testemunhas, passamos para o segundo ponto da liturgia de hoje, que é a realidade de onde Jesus entrou. Olha bem, nós já aprendemos que a igreja é o corpo de Cristo, Ele é a cabeça e nós os membros. A cabeça já está glorificada nos céus, e esse é o chamado, essa é a vocação dos membros, cada um de nós. A nossa vocação é o céu, e é muito importante que tenhamos isso diante do nosso olhar. É muito importante que você se recorde, que você tem um norte, que a tua vida tem um horizonte para onde olhar. É para essa promessa, cumprimento da promessa na glória de Deus. Por mais que a tua vida aqui seja boa ou ruim, confortável ou desconfortável, por mais que tenha descanso ou muitas canseiras, essa vida é passageira, a gente já sabe, e a nossa vocação é uma vocação eterna. Por isso São Paulo, na carta hoje, na segunda leitura que ouvimos, na carta aos Efésios, ele pedia isso para a comunidade de Éfeso. A comunidade de Éfeso era uma comunidade muito marcada pela bruxaria, cultos idolátricos e muitos cultos de bruxarias diversos. Paulo teve que enfrentar muitos magos ali, formas de magia diversas, um paganismo com essas características, né? E outras situações. Paulo vai pedir para aquela comunidade, escrevendo essa carta, Paulo vai dizer, olha, que o Espírito que o Pai do céu dê um espírito de sabedoria para vocês. O que ele queria dizer com isso? O mundo greco-romano, especialmente o mundo grego, conhecia muita sabedoria intelectual, da academia, do liceu, da filosofia, das grandes escolas filosóficas. Paulo está falando de uma outra sabedoria agora, de um dom do Espírito. E na leitura de hoje, ele fala assim, olha, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai, a quem pertence a glória, vos dê, Efésios, a vocês, comunidade de Éfeso, vos dê um espírito de sabedoria, que vô-lo revele. Olha que coisa linda, querido, preste atenção nisso, que vô-lo revele e faça verdadeiramente conhecer, que Ele abra o vosso coração à sua luz, para que saibais qual é a esperança que o seu chamamento vos dá. Nós ainda estamos muito distraídos, eu sei, você e eu. O mundo aí fora ainda muitas vezes ilude o nosso coração, né? Nós ficamos muito distraídos com tantas coisas, e até coisas boas, mas passageiras, efêmeras, caducas, sabe? Que definham e decaem rapidamente. É isso que o mundo é. O livro do Eclesiástico diz que é fumaça. Palavra vaidade, fumaça, colorida, até bonita, vistosa, mas passa. Por isso nós precisamos, deixa eu dizer de novo, nós precisamos, para minha missão de padre, você de pai, de mãe, avô, avó, filho, trabalhador, profissional, entre as canseiras desse mundo, tão corrido, tão desgastante, eu quero dizer para você, você precisa olhar para o lugar certo, mas para isso você precisa de uma sabedoria que vem do alto, e de dentro para fora, começa a dirigir a nossa vida. Paulo está dizendo isso, que o Pai vos dê esse espírito de sabedoria. Sem isso, a gente não vai conhecer, a gente não vai conseguir reconhecer aquilo que o chamamento de Deus nos dá. A gente vai ficar pensando como um pagão. O importante é crescer na vida, o importante é ter dinheiro, o importante é se dar bem. Isso é um pagão. Você não é pagão, você é cristão. Então a tua bênção sobre os seus é que ele chegue no céu, com lutas ou tribulações, mas que chegue no céu. O que você quer ser? Eu quero ser santo. Para onde é que você está indo? Estou indo para o céu. Essa é a vocação cristã. Por isso Paulo está dizendo que ele vos revele e faça verdadeiramente conhecer, não só na casca, verdadeiramente conhecer, o que abra o coração a essa luz, para que saibais o que essa esperança de fato significa.
O que é que esse chamamento vos dá? Palavra linda, e Paulo termina dizendo assim, olha, essa esperança, qual é a riqueza da glória que está na vossa herança com os santos, e que imenso poder ele exerceu. O pecado nos prende aqui, é verdade, muitas vezes nos puxa para baixo, né? E ficamos pesados mesmo, a alma quer fazer voos maiores, mas ficamos aqui, né, presos. E é preciso, irmãos, olhar para esse horizonte, para esse norte ao qual a palavra de Deus nos chama. Sem isso, a nossa vida de oração, a nossa religiosidade vai ser bolha de sabão, bola de sabão, bolha que a gente fica soprando e daqui a pouco se desfaz. Não tem substância. Agora, quando a gente olha para o lugar certo, a gente sabe por que está caminhando, a gente sabe por que está sofrendo, a gente sabe por que está ganhando ou perdendo, mas a gente sabe porque a gente está indo para o lugar certo. Hoje, o apóstolo termina então, dizendo assim, né? Qual é o imenso poder que ele exerceu em favor de nós que cremos, de acordo com a sua ação onipotente. Ele manifestou sua força em Cristo, quando ressuscitou, e o fez sentar à direita dos céus, bem acima de toda a autoridade, poder, potência, soberania, né? Não somente neste mundo, mas ainda no mundo futuro. Ele pôs tudo sobre os seus pés, ele que está acima de tudo, a cabeça da igreja, que é seu corpo. Hoje, queridos, essas duas palavras você vai levar para sua casa. Eu faço parte do corpo de Cristo, e por isso, com a força e o poder do Espírito Santo, eu vou ser testemunha dele. Se você não está disposto a ser testemunha de Cristo, das duas uma, ou você ainda não conhece Cristo, não experimentou o Espírito Santo, né? Não experimentou e por isso não dá conta, né? Ou ainda não conhece Cristo. Não conheço, padre, cheguei aqui hoje, primeira vez, nunca ouvi falar desse Jesus. Quem é? Me apresenta. Você vai me procurar depois da missa e nós vamos conversar sobre isso. Mas não, eu creio que você conheça, e por isso você vai pedir já nessa missa: Espírito Santo, reveste-me dessa força do alto. Há uma missão grande para cumprir lá fora, num mundo talvez mais pagão do que o mundo greco-romano, mais desafiador do que aquele mundo que os antigos enfrentaram. É nesse mundo, no meio dessa geração, que o Senhor nos chama a viver essa palavra. Testemunha, testemunha. Onde o mundo tem pregado o contrário, você vai ser testemunha. Por quê? Porque eu experimentei. Você sabe por que você é testemunha? Porque você experimentou o Cristo vivo. A segunda palavra é essa, da sua vocação eterna. Diante de todas as coisas que você tem, olha aí, traz a sua memória agora, as coisas que você já conquistou nesse mundo, e foram muitas, e parabéns por isso. Parabéns pelos títulos, pelas honras, pelo dinheiro, pela herança que você conquistou, o patrimônio, beleza, aplausos para tudo isso, mas aí dentro da sua alma, olha para a tua vocação eterna, e diz: glória a Deus, a glória é de Deus, e é para Ele, e é para lá que eu estou caminhando. Olha mesmo, com realismo, de forma nua e crua, para a realidade da sua vida, e tenha coragem de dizer para você mesmo: tudo isso é passageiro. A minha vocação é essa, mas eu preciso do Espírito de sabedoria. Hoje nós celebramos Jesus já nos céus, com a nossa humanidade no mistério da Trindade, a nossa humanidade em Deus, e a vitória dele já é o começo da nossa vitória. Começo da nossa vitória. Hoje, pensando na provisoriedade dessa vida, nós olhamos para esse horizonte, e por isso nosso coração se enche de esperança. Bateu a doença, bateu o problema, o desespero, você tem para onde olhar. Não esquece disso. Você tem para onde olhar. E até mesmo quando o mar está calmo e está tudo tranquilo aí dentro, você tem para onde olhar. O barco da sua vida não está à deriva, no mar agitado ou calmo. O barco da sua vida tem um porto ao qual se dirigir. Hoje, queridos, começando esse mês de junho, vamos olhar, mais uma vez, como eu pedi no início, olhar para o coração de Jesus. As virtudes do coração de Jesus são as virtudes que nós queremos nesse mês olhar. Ele mesmo diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aprendei de mim. Olhar para esse coração tão humano e tão divino
e aprender com Ele. É Ele que nós queremos imitar, é a humanidade dele, vinda do céu, nascido de Maria, é a humanidade dele que nós queremos imitar. Qual é a virtude, qual é o exemplo do coração de Jesus que você vai trazer nesse mês para a sua vida? Pensa um pouquinho, reflete aí, e com muita confiança, diga isso: Sagrado coração de Jesus, eu tenho confiança em vós. Sagrado coração de Jesus, eu tenho confiança em vós. Amém. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor,